Olá, esta semana vamos tratar do Regime Diferenciado de Contratação, o RDC, que foi concebido originalmente para os empreendimentos da Copa do Mundo e das Olimpíadas, mas que depois foi expandido para outro tipo de contratação, para outro tipo de obra. Eu convidei o engenheiro Luiz Balista a tirar algumas dúvidas recorrentes, frequentes, sobre RDC. Balista tem grande experiência na orçamentação e na gestão desse tipo de contrato. Balista, qual a diferença básica na contratação de uma obra pública pelas vias mais normais, que seria a lei das licitações, a 8666, e a contratação via RDC? Olha, Aldo, nós vamos para o limite de cada uma das modalidades. Quando a gente fala de 8666, eu vou sempre me referir ao exemplo mais corriqueiro, que é um contrato de preços unitários, onde o órgão fornece uma planilha de quantitativo, um orçamento referencial, projetos em nível básico e faz a contratação sob essa regulamentação. E no outro extremo, nós vamos trabalhar sempre com o exemplo da contratação no regime de RDC, em uma obra de preço global, que é a contratação, a forma mais corriqueira nesse regime, com o cliente fornecendo simplesmente um anteprojeto de engenharia e nenhuma referência orçamentária, nem mesmo um valor estimado para aquele projeto. Então aí a gente tem uma primeira distinção, que para uma licitação de obra pública, através de uma concorrência, lá pela 8666, é necessário, pela lei, ter um projeto pelo menos básico. E no RDC, você pode estar uma geração antes, né? Num anteprojeto. E isso exime a administração pública de ter que contratar o projeto antes de lançar a licitação na praça. Esse é um dos grandes ganhos de prazo que o órgão contratante tem na modalidade de RDC, além de outras. Mas essa, na minha visão, é a principal, porque o órgão, em função de um projeto, de um anteprojeto de engenharia e algumas informações de campo, por exemplo, topografia e sondagem, ele pode colocar uma contratação no mercado, na praça, para que as empresas estudem e forneçam preço. Enquanto que pela 8666, como você bem colocou, é necessário que o órgão contrate um projeto básico, elabore um orçamento detalhado, em função de quantidades e composições de preços unitários, para só então poder soltar o processo. Esse prazo de contratação e elaboração do projeto básico e do orçamento, ele é um tempo relativamente significativo para o cliente, para o empreendedor. Enquanto no RDC, pela simplificação, ele é bem mais achatado. Então, um construtor que se dispõe a participar de um certame licitatório através do RDC precisa ter vários parceiros projetistas muito afiados, né? Fundamental, ou projetistas ou dentro da própria empresa, mas é necessário que haja um time de especialistas para que se desdobre aquele anteprojeto de engenharia em parâmetros orçáveis. É necessário que se faça estimativas o mais precisas possível de terraplenagem, de pavimentação, pensando em uma obra de rodovia, sinalização, drenagem, porque esses elementos não estão presentes no edital de RDC. O que é que estaria no edital do RDC, por exemplo, na contratação de uma rodovia? Quais são os parâmetros mínimos de desempenho que eles estipulam lá? Quando nós falamos de contratação de obras rodoviárias, é sempre importante nos remetermos ao DENIT, que é o grande contratante de obras nesse segmento. O que o DENIT tem feito, tem sido prática corrente nesse órgão, é que seja disponibilizado um anteprojeto de engenharia, definindo os parâmetros principais de raio de curva, rampa, superelevação, largura das faixas, acostamentos, concepção, características das obras de arte, se é que possam existir ou não, e parâmetros de desempenho do pavimento, por exemplo. Pode ser estipulado um pavimento com uma durabilidade de 10 anos, 20 anos, dependendo da concepção feita pelo DENIT. Então, quem vai definir a estrutura do pavimento é a contratada. Uma vez fornecidos os parâmetros de desempenho, que são, no nosso entendimento, itens que não podem ser alterados, no entendimento da lei, itens que não podem ser alterados, a proponente, através dos seus consultores ou de equipe própria, ela vai fazer um dimensionamento que entenda que seja o mais econômico para a garantia daquela vida útil daquele pavimento.
Então, essa é a primeira grande dificuldade de orçar um projeto de RDC. A construtora, a proponente, ela tem que partir daquele anteprojeto, entender muito bem o termo de referência do edital, para não cometer nenhum erro grosseiro, e a partir dessas informações, preparar o seu dimensionamento de pavimento, dimensionamento de elementos de drenagem, de obra de arte, etc., dos demais elementos constantes do projeto. Quanto tempo você tem para desenvolver esses projetos e apresentar a proposta? Olha, o prazo mínimo de lei são de 30 dias úteis, quando a contratação é integrada na forma de técnica e preço. Isso dá mais ou menos 45 dias corridos. Ou seja, é um trabalho enorme para essa duração, né? Muito grande, Aldo. É um trabalho muito grande, é um trabalho que envolve, ele é multidisciplinar, porque envolve todas as disciplinas de engenharia, no caso de uma estrada, drenagem, sinalização, pavimento, terraplanagem, obra de arte. E em paralelo com o trabalho de orçamento, porque o trabalho de orçamento, ele tem que começar no instante inicial, ele tem que andar em paralelo. Então nós temos que começar o orçamento com quantidades pré-dimensionadas até que aqueles quantitativos estejam aferidos com o nível de precisão necessária para que se faça uma oferta. Uma outra diferença é que o edital do RDC não traz a estimativa referencial do órgão, verdade? Verdade. Essa informação, na verdade, é facultada ao órgão. O que a lei do RDC diz é que o orçamento ele pode ser mantido sigiloso e torna-se público uma vez que o processo termina. Então, essa tem sido a prática corrente de muitos órgãos, de quase todos os órgãos federais, de manter o orçamento referencial sigiloso. O RDC, então, imputa muito risco à empresa que vai ser contratada, porque variações de volume, a própria questão de sondagem, topografia, tudo isso é imputado ao setor privado. Quase todos esses itens são imputados ao setor privado. Existe uma matriz de responsabilidades, que quase sempre está disponível nos editais, onde o órgão tenta definir quais são os riscos assumidos por ele, contratante, e quais são aqueles obrigatoriamente assumidos pelo contratado. Quase sempre todos os riscos inerentes à construção são de responsabilidade do contratado, inclusive variação de quantitativos, incertezas, por exemplo, no serviço de terraplanagem, quando o contratado se depara com um solo mole, uma área de solo mole não prevista, esse risco muitas vezes é de responsabilidade do contratado. Agora, outros riscos, por exemplo, atrasos por desapropriação, por falhas no processo de desapropriação, que são de responsabilidade do contratante, esse risco muitas vezes é assumido pelo próprio contratante. E o que vem a ser a matriz de risco, Balista? A matriz de risco é um elemento definido pelo órgão contratante, previsto no regime do RDC, com a função de corrigir ou de fornecer uma margem de segurança ao orçamento parametrizado, orçamento paramétrico que o órgão desenvolveu. Porque como o órgão não tem um projeto básico detalhado e, por consequência, não tem uma planilha de quantidades detalhada, não é possível se elaborar um orçamento naqueles moldes que nós estamos acostumados a ver no processo de 8666. Dessa forma, como o órgão faz? Ele busca referências de outros projetos similares, do próprio órgão ou de outros órgãos, mas processos públicos, e elabora um orçamento referencial em função de parâmetros. Por exemplo, custo por quilômetro de... É uma estimativa paramétrica. Uma estimativa paramétrica, exatamente. A matriz de risco, ela vem corrigir as distorções dessa parametrização. Então, existe uma modelagem específica, o DENIT trabalha muito bem essa modelagem, tem feito trabalhos bastante relevantes, estudado bastante essa questão, e essa matriz de risco, ela vem com essa função de corrigir os erros oriundos desse orçamento paramétrico. Eu queria então agradecer a Luiz Balista pelas explicações, pelas informações. Eu gosto muito de suas entrevistas porque você sempre traz um grau de realismo grande, né? Porque é um profissional que está trabalhando com isso no dia a dia. Muito obrigado e espero tê-lo conosco aqui em breve. Eu que agradeço. Muito obrigado, Aldo.